Pois é, eu estou aqui em Portugal tentando construir a minha vida. E há poucas semanas eu comecei um trabalho como auxiliar de refeitório. E confesso a você, só fiquei uma semana. E no meio do desgaste, das intrigas e da falta de organização por parte do responsável, eu percebi uma coisa que me fez parar e pensar. E hoje eu vou te contar isso enquanto eu faço uma caminhada. Vou fazer a minha caminhada e vou conversar com você para deixar esse momento mais leve. Então, eu preciso te contar uma coisa. Porque às vezes, quando a gente está fora do nosso país, a gente acha que tem que aceitar tudo. E não, não é bem assim. Eu estava trabalhando há uns 6 meses em um trabalho de meio período. Estava estável, sabe? Mas aí apareceu essa oportunidade. Trabalhar 8 horas por dia. Algo fixo, mas seguro, eu pensei. Falei assim, oxente, agora vai. Me candidatei, mesmo sem nenhuma experiência, para trabalhar como auxiliar de refeitório. E, para minha surpresa, no mesmo dia, me ligaram. Já fizeram uma entrevista ali, pelo telefone mesmo. Eu pensei, meu Deus, que rápido. 3 dias depois, eu já estava indo até a indústria para conversar com a responsável. E foi aí que começou a história que eu preciso te contar. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia, até então, tudo bem. Me mostraram o espaço, explicaram mais ou menos como funcionava. Eu tentando observar, né, absorver, na verdade, tudo. Aí chegou a hora da farda. Misericórdia. Não tinha uma farda nova. A que me deram estava suja. E eu pensei, meu Deus, é isso mesmo? E o sapato? Não tinha. Conseguiram um maior que meu pé e também completamente sujo. Ali eu já comecei a sentir um negócio estranho. Sabe quando algo dentro de você já dá um sinal? Mas eu pensei, não, calma, é só o começo. Depois fui apresentada à equipe, todas senhoras, mais velha que eu. Acho que a mais nova estava ali na casa dos 50. E ali eu já comecei a observar tudo que tinha, porque eu gosto de entender o ambiente antes de falar qualquer coisa. E aí eu comecei de verdade no dia seguinte. A gente começava, no caso eu, a minha função, era começar ajudando nas preparações, salada, sobremesa, agora era tudo extremamente corrido. Quando terminava, não era ufa, acabou. Não, não. Tinha que lavar tudo, organizar tudo, deixar o espaço impecável até às 18 horas. Aí a gente parava para jantar rápido, tinha que ser meia hora de janta. E se você saísse depois das 18 horas, não importa, você tinha que jantar até as 18h30. Porque depois, duas iam para a linha servir. E não era pouca gente, não. Era de 500 a 700 pessoas. Falava assim, misericórdia. Olha só, era prato, era comida, era gente, tudo ao mesmo tempo. E depois, uma dessas pessoas, das meninas, tinha que sair dali, né? De servir. E não acabava aí. Ainda tinha os caldeirões de sopa, panela, utensílio, tudo aquilo que a gente estava servindo para lavar. E foi aí que o meu corpo começou a falar comigo.
E ele não falava baixinho não, viu? Era gritando mesmo. Dor nas costas, cansaço extremo, um desgaste que eu nunca tinha sentido. E eu comecei a olhar ao redor e ver as senhoras trabalhando ali, todas, todas à base de remédio, por causa da coluna, do joelho. E eu pensei, meu Deus, é isso aqui que me espera? Olha só, mas não era só o trabalho físico. O ambiente também começou a pesar, e muito. Eu comecei a perceber muita intriga, muito apontar de dedo, um clima pesado mesmo, sabe? Sabe quando você chega para trabalhar e já sente a energia estranha? Era desorganização, cada um falava uma coisa, ninguém parecia estar realmente alinhado. E tudo isso cansa, às vezes até mais do que o próprio trabalho. E ali eu fui me conhecendo também. E eu percebi que eu consigo trabalhar em equipa, né? Aqui não fala equipe, aqui fala em equipa. Eu consigo trabalhar em equipa sim, mas eu gosto de trabalhar em paz, sem confusão, sem ruído, porque quando a gente trabalha sozinha, a gente não escuta certas coisas e não precisa falar outras. E dentro de mim já começou a nascer um pensamento: isso aqui não é para mim. E quando eu achei que já tinha visto de tudo, meus queridos, minhas queridas, veio mais uma coisa. A responsável virou para mim e disse que talvez fosse mudar o meu horário. Ah, na hora minha língua bateu nos dentes, na hora eu falei. Mas não foi isso que a gente combinou. E ela respondeu: depois conversaremos melhor. E ali já me deu um alerta. Até que uma funcionária chegou em mim e disse: aqui é assim, ela muda o turno das pessoas. Tipo, você entra para trabalhar um horário e do nada, pode ir para um turno da noite, de 22h30 até as 7 da manhã. Falei, oxente, não foi isso que eu vi no anúncio. Não foi isso que a gente acertou. E naquele momento, para mim, acabou. Eu pensei, Deus me livre, não é isso que eu quero para mim. E ali eu tomei a decisão. Antes mesmo dos 15 dias, antes de qualquer multa, antes de me prender em algo que eu já sabia que não era para mim, eu escolhi sair. E no meio de tudo isso, eu entendi uma coisa muito importante. Só porque a gente está fora do nosso país, isso não significa que a gente tem que aceitar qualquer coisa. Eu vim para Portugal para ter qualidade de vida. Não foi para acabar com o meu corpo. Não foi para viver num ambiente pesado. Não foi para aceitar o que não foi combinado. E tá tudo bem reconhecer isso. Tá tudo bem parar e dizer: isso aqui não é para mim. Eu saí em paz, com consciência tranquila, sabendo que eu tentei, mas também sabendo que eu mereço mais. E a gente, imigrante, como imigrante, a gente já enfrenta muita coisa, que o mínimo que a gente merece é dignidade. Então, não, eu não aceito qualquer coisa e sigo em frente para algo melhor. E no final, eu entendi uma coisa: esse trabalho não era para mim definitivamente.
tinha muito peso, muito desgaste, e mesmo sendo imigrante, eu não tenho que aceitar qualquer coisa. Eu quero trabalhar, quero, mas quero com dignidade. Estou em paz, graças a Deus, com tudo o que aconteceu e continuo seguindo em frente. Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a tudo que a gente conversou. Tchau, tchau!